A aula está sendo gravada. Tá. Então, de novo, vocês estão vendo a minha tela? Nesta aula definiremos o que vem a ser o limite? Sim. Ok. Então, olha só. A professora Jussara já falou sobre boa parte dos assuntos, do assunto que eu vou abordar hoje, certo? Então, ela falou sobre limite de função num ponto, e pelo que eu entendi, falou sobre limite infinito, ou seja, as assíntotas verticais, tá? Falar um pouco mais sobre, quer dizer, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma repassada. Eu vou dar uma repassada no assunto que a professora Jussara falou, não em tantos detalhes, mas só porque eu quero seguir o cronograma das minhas aulas que eu tinha feito semestre passado, então são os slides que eu estou colocando aqui. Então eu vou seguir a ordem que está aqui, e ao fazer isso, naturalmente, eu vou refalar algumas coisas que a Jussara já falou. Talvez um pouquinho diferente, eu vou chamar atenção para essas coisas quando eu falar um pouquinho diferente, mas é até bom que vocês veem duas formas de abordar o mesmo assunto, tá? E vou tratar os assuntos novos que estão faltando para a prova, que pelo que eu entendi são limite no infinito, quer dizer, quando a variável livre tende para mais infinito, o que acontece com o valor da função, quando acontece alguma coisa relevante, e o conceito fundamental, que é continuidade, certo? O conceito fundamental da aula de hoje é continuidade. Então, eu vou repassar aqui, vocês vão ver, devem estar visto ali, que tem bastante slides aqui, mas é porque algumas partes da aula eu vou andar um pouquinho mais rápido, simplesmente porque é o que a Jussara já veio com vocês e não quero repetir muito, mas eu quero repetir um pouco, sim. E outra coisa que eu ia chamar a atenção é que também, referente a esse assunto que eu acabei de abordar, que é o assunto que está faltando para a prova, que é limite no infinito. Tem que tomar cuidado, tem limite infinito e limite no infinito. Limite no infinito é quando a variável livre, x ou t, tende a mais ou menos infinito. E limite infinito é quando, ao se aproximar de um ponto, a nossa função estoura, o valor dela cresce ou decresce limitadamente, que é mais ou menos o que acontece com a tangente perto dos pontos, do ponto π sobre 2, por exemplo. Tá? Então, com relação a esses assuntos novos, bem como também o assunto que a Jussara já abordou, eu gostaria que vocês assistissem não, mas vissem, repassassem os slides da aula referente a esse assunto, que é aquele material do professor Rogério, que está lá naquela pasta que eu mostrei no primeiro dia, que está dividido em várias sessões, e na pasta das primeiras 3 semanas tem um material referente a cada uma das aulas. E lá tem basicamente, porque a Jussara usou aquele material para trabalhar em cima, e eu não vou usar, eu vou trabalhar com material que é equivalente, mas alguma coisa que eu vou falar aqui não tem lá, e alguma coisa que tem lá nesses slides da aula do professor Rogério, não tem aqui. Os exemplos, né? Tem alguns exemplos que tem lá que não tem aqui, e vice-versa, alguns exemplos que tem aqui que não tem lá. Então, eu gostaria que vocês olhassem aquele texto que tem lá, do professor Rogério, referente a esse assunto, limite e continuidade, que é o assunto fundamental da prova. Tá? A gente pode pensar de uma forma, grosso modo, que o cálculo 1 começa para a gente com esses assuntos, limite e continuidade. O que veio antes disso tudo que a gente tratou até aqui foi revisão do ensino médio e preparação de conteúdo justamente para a gente usar agora, tá? Então, se alguém deixou para trás alguma das aulas que eu mencionei, aquela tem uma que é simplificação de expressões algébricas, divisão de polinômio, tá? São materiais acessórios, fundamentais para a gente entender bem a aula de hoje e a próxima aula de segunda-feira, tá? Então assistam, vejam e consultem também o material do professor Rogério.
Se não souber onde está, se esquecer onde está, depois me fala no final da aula que eu mostro. A gente vai lá no Moodle e eu mostro direitinho onde é que estão, de que material exatamente eu estou falando. Tá bom? Então, beleza. Então, como eu acabei de falar, a gente vai repassar algumas coisas que você fala, mas isso a Jussara já falou. De fato, ela já falou. Então, a gente vai repassar um pouco rapidamente, ou talvez rapidamente, mas com um outro viés, uma outra forma de olhar, a noção de limite. Limite de uma função em um ponto. Quer dizer o seguinte, é quando a variável livre, o nosso x, que representa o número real, se aproxima de um determinado ponto, o que a gente chama do limite da função quando a x se aproxima de um determinado ponto x0, tá? E de quebra, simultaneamente, a gente vai fazer isso e mostrar que a função exponencial é contínua. A gente mais ou menos já deixou isso bem encaminhado naquela aula da semana passada. Aquela aula da semana passada que a gente falou sobre a construção da função exponencial. Tá bom? E a qualquer minuto vocês me interrompam, se for o caso. Se tem alguma coisa que não está entendendo ou quiser perguntar. Vamos lá, então. Então, olha só, na aula passada, que eu, não a da Jussara, mas a minha, que falou da construção da exponencial do 2, né, 2 elevado a x, a gente viu que, para definir 2 elevado à raiz de 2, como sendo um número racional qualquer, que lá eu chamei de ln, lá, não confundir com o logaritmo. Esse ln aqui não tem nada a ver com logaritmo. Para definir esse 2 elevado a um número racional, e o exemplo que eu peguei era o número racional raiz de 2, como algum número também racional, de forma a que a gente tampasse o buraquinho daquele gráfico lá, a gente viu que a gente não conseguia fazer isso, a não ser que eu usasse um truque e definisse o próprio f do ponto como sendo o limite, ou seja, definir de forma abstrata o limite do qual essa sequência de pontos aqui se aproxima, certo? Então, foi isso que a gente fez. Então, o que a gente fez? Lembrando que essa sequência aqui, como é que ela foi obtida? A gente pegou uma sequência de números racionais que convergia para 2, que se aproximava cada vez mais, se aproximava cada vez mais do raiz de 2. Para cada um dos valores dessa sequência, a gente elevou 2 a esse número, e como ele era um número racional, a gente sabia fazer isso. E essa sequência que aparece aqui é a sequência da imagem desses pontos, certo? Então, a gente está definindo f de raiz de 2 como sendo o limite de f de 2... desculpa, o limite de... A gente pegou uma sequência... Deixa eu ver se tem uma coisa. Se isso está melhor falado no próximo slide. Ó, a gente fez exatamente isso aqui. Oxa, só um minutinho. Eu quero que isso pare de encher o saco. A gente pegou uma sequência de pontos xn convergindo para o raiz de 2. Então, esse xn tinha exatamente essa propriedade. O limite do xn era raiz de 2. Xn estava cada vez mais próximo do raiz de 2. E aí eu defini. Então, esse aqui ó, é o f do raiz de 2. Mas o raiz de 2 é o limite da sequência. Então, o que está escrito aqui, f de raiz de 2. Se eu juntar isso com essa frase aqui, essas duas coisas me dão f do quê? Do limite da xn. Porque a xn era uma sequência que convergia para a raiz de 2. Certo? Eu defini isso como sendo o limite de 2 elevado a essa sequência. Mas 2 elevado a xn é justamente f de xn, porque o que a nossa função fazia era pegar o que a nossa função fazia num ponto x, né, f de x, era exatamente o quê? Era pegar o 2 e elevar a potência x. Então, f de xn é pegar o 2 e elevar a potência xn. Então, a gente definiu o f do raiz de 2 através dessa igualdade aqui. E essa igualdade diz uma coisa muito interessante para a gente, que é a seguinte: o f e o limite
comutam. Então, f do limite de uma sequência é o limite da f dessa sequência. Certo? Essa forma de definir o f do raiz de 2 é o que permite nos dizer que a função exponencial é uma função contínua. Então, mais para frente, quando a gente fala em continuidade, mas já estou adiantando aqui, dando um spoiler, a gente vai definir que uma função é contínua quando f do limite é o limite da f. Certo? Então, para calcular limite de funções contínuas, vai ser muito simples, como a Jussara já mostrou para vocês. Se eu tiver uma função contínua, para calcular o limite da f de x, quando x tende a um determinado ponto, basta eu calcular o f no limite, para onde essa sequência converge. Então, parece meio bobo até, todo esse away para definir o que é o limite de uma função, quando, na verdade, a gente vai ver que, em muitos casos, o limite da função é só calcular o valor da função no ponto. Mas, em muitos casos, mas não em todos. E, em muitos casos, só vale... Como é que eu tiro esse negócio daqui? Vai ficar bipando a aula toda, hein? Bom, então... desculpa o que eu estava falando. A gente vai definir uma função é contínua quando f, a função e o limite comutam. Quer dizer, f do limite de uma sequência xn é o limite da função aplicada na sequência xn, ou seja, é o limite da, se a gente chamar de yn a sequência das imagens pela f, então f do limite, a imagem do limite é o limite da sequência das imagens. Isso caracteriza, isso vai ser a definição de função contínua que a gente vai ver daqui a pouco. Então, toda aquela aula que eu fiz sobre exponencial era para justamente apresentar esse conceito de uma forma menos formal e mais intuitiva. Lá nos slides do professor Rogério, vocês vão ver essa mesma definição, um pouco diferente. Ele inclusive diz, no mesmo slide em que ele apresenta a definição, ele diz que essa definição formal não vai ser usada no nosso curso, mas ele apresenta uma definição formal sobre continuidade que é através de épsilons e deltas. Acho que o livro do Stuart também faz a mesma coisa, apresenta a continuidade através de épsilons e deltas, e a maioria dos livros faz isso. Mas eu prefiro apresentar o limite, a continuidade, né, e o limite através dessa definição aqui de limite de sequência, que eu acho mais natural, e com esse exemplo da função exponencial, eu acabo apresentando ao mesmo tempo a noção de limite e de continuidade, porque essa forma de definir o valor da função exponencial num ponto já é o jeito certo de fazê-lo para tornar a função exponencial contínua. Então, é isso que a gente fez, basicamente, naquela aula da semana passada. Certo? Então, é isso que está escrito aqui. Isso nos leva a dois conceitos fundamentais, que são o limite de uma função num ponto, x0, limite em um ponto, que foi as coisas que a Jussara falou, e a continuidade de uma função em um ponto. Certo? A Jussara falou, bem falado, que o limite de uma função no ponto não tem nada a ver com o valor da função no ponto. Na verdade, ela apresentou exemplos até onde a função não precisa nem estar definida no ponto para se poder falar do limite, tá? Já a continuidade é outra coisa. Então, olha só. Bom, isso aqui de novo é a mesma coisa que eu acabei de falar, vou passar rapidamente aqui por isso, né? Nosso caso aqui era o A, era a base da exponencial, e o ponto em questão era o raiz de 2. Então, eu estava olhando para a função que é exponencial de base A, que é 2 elevado a x, e através disso a gente definiu a função elevada no 2 elevado a raiz de 2 como sendo exatamente o que está escrito aqui, ó, o limite da função no ponto x0. Não, na verdade eu falei bobagem agora, né? Deixa eu ler aqui o que eu devia ter falado. Da construção da função exponencial que a gente fez na aula passada, né? A gente vê que o valor dessa função no ponto x0, no ponto x0 raiz de 2, né? Ele não estava definido, certo? Mas, no entanto, embora não tivesse definido no ponto, a gente via aqui os valores de 2 elevado a números racionais que se aproximavam cada vez mais do raiz de 2, essa sequência das imagens estava bem definido, bem determinado.
Então, o que a gente fez? A gente definiu o 2 elevado à raiz de 2 como sendo o valor do qual essa sequência de pontos aqui, ó, yn 2 elevado a xn, se aproxima quando o xn se aproxima do raiz de 2. Que é um negócio natural. Se você olhar os exemplos dados dos slides do professor Rogério, apresentados pela Jussara, você vê que é isso, né? Para mostrar os exemplos lá, ele pega conjuntos de pontos, números reais, cada vez mais próximos do ponto em questão e calcula as correspondentes imagens. E daí vê que as imagens, que as correspondentes imagens, né, ou que a sequência das imagens se aproxima de um determinado valor. Esse valor, intuitivamente, é o limite da função no ponto. Certo? Então, tá. Bom, como eu acabei de salientar há pouco, né? Uma coisa que é muito importante sobre o limite de uma função num ponto é que a função não precisa estar definida no ponto para eu falar de limite da função no ponto. Certo? Então, o limite da função num ponto é o que está escrito aqui, ó, importantíssimo, em vermelho até. O limite de uma função em um ponto x0 não tem relação nenhuma, não precisa ter relação nenhuma. Quando a gente fala em matemática, não tem relação nenhuma, a gente não quer dizer que nunca tenha, quer dizer que não precisa ter. Pode até ter, mas não precisa ter relação nenhuma com o valor da função no ponto. Na verdade, a função não precisa nem estar definida naquele ponto, certo? Mas, quando a gente trata de função contínua, aí sim. Isso aqui que está escrito, eu acabei de falar, isso. A função não precisa nem estar definida no ponto. Bom, aqui estou revisando um conceito mais formal de limite, né? Que é isso aqui. L, a gente diz que o número real é o limite de uma função f de x quando o x se aproxima do x0, se, ao pegar qualquer sequência de pontos convergindo para o x0 e olhar para a sequência das imagens desses pontos, quer dizer, o f de cada um desses xn me dá uma nova sequência de pontos, que eu chamo de yn, essa sequência de pontos se aproximar de L, um número real. Então, esse L é o que Quando aparece aparecer aqui. essa mensagem de novo, você clica na terceira opção, que ela não aparece mais não. Ah, obrigado. Vou tentar. Eu estou com medo de apertar outro botão lá e sair do Teams, trancar a gravação. Mas obrigado, eu vou fazer isso, vamos ver. Mas Bom, lê de novo, só para confirmar, porque agora que você falou isso daí, agora eu fiquei na dúvida. Mas você lê direitinho o que tá lá. Tá, é que eu nem li, para dizer a verdade, eu quis perder tempo. Mas beleza, eu achei que ela não ia voltar. Nunca aconteceu isso, esse negócio é doido, né? Aí agora, na aula de hoje, começa a aparecer. Beleza, mas então isso aqui que está escrito aqui é uma definição alternativa para o limite de uma função, quando x se aproxima de um ponto x0. E esse limite é um número real, tá? Essa é uma definição que usa sequências. Se você olhar nas notas do professor, deixa eu ver, manter o esquema de cores atual e não mostrar essa mensagem novamente. É verdade, gostei. Era só ter lido. Vamos ver se ele obedece, né? Então, essa definição do jeito que está dada aqui está um pouco diferente da definição do professor Rogério, mas a ideia é a mesma, tá? Para ver o limite, eu preciso pegar sequências, limite no ponto x0, eu preciso pegar sequências de valores me aproximando do x0 e olhar de quem que a sequência das correspondentes imagens se aproxima. Se ela se aproximar do número real L, a gente diz que esse número real L é o limite. Certo? Vocês vão ver e vão trabalhar muito mais com esse conceito lá no curso de análise. Essa noção formal, certo? Para os cursos de cálculo 1 que não são da matemática. E mesmo o curso de matemática, né, de vocês, a maioria de vocês que está aqui hoje, ela vai ser cobrada em prova. Essa definição, a gente vai precisar dela para o resto da vida. Mas não é a hora de cobrar ela no cálculo 1. Mas já é uma boa hora para ela ser apresentada. Principalmente fazendo uso dessa noção aqui de proximidade de sequências, que eu acho que é uma coisa bastante intuitiva. E usando aquele exemplo
da exponencial que a gente fez na aula passada, que acho que torna o assunto bem intuitivo. Beleza, aqui tem alguns exemplos, tá? Que eu vou passar rapidamente, porque o que é? Eu quero a função x mais 2 e quero no ponto x0 igual a 2. Então, de que valor se aproxima x mais 2 quando a variável livre se aproxima do 2, tá? Então, é fácil visualizar, a professora Jussara já fez muito disso, vou passar rapidamente. É fácil visualizar que a f desses pontos se aproxima do 4, quando o x se aproxima do 2, certo? Então, mas aqui está feito de uma forma mais formal, então eu vou deixar isso como exercícios para alguém ver. E se quiserem olhar com mais detalhes essas coisas que eu estou pulando, passando mais rápido aqui, eu recomendo assistir aquelas aulas que eu deixei o link lá na nossa página do Moodle, certo? Que são aulas referentes a esse mesmo assunto que eu dei no semestre passado. Mas aí, lá, eu falo um pouco mais detalhado sobre essas coisas. São os próximos slides aqui que eu vou pular, quer dizer, vou passar mais rapidamente. Mas nessa aula síncrona do semestre passado, está bem detalhado, porque eu estava dando o curso sozinho, não estava alternando com outro professor, e também eu estava dando aula só para a turma da matemática. Então, para o pessoal da matemática, para os mais curiosos, para quem quiser ver com mais formalismo essa parte que eu estou andando mais rápido, eu recomendo também assistir as aulas síncronas do semestre passado, cujos links estão lá na nossa página do Moodle, tá bom? Então, aqui tem alguns exemplos, umas manipulações dos gráficozinhos, mas eu vou passar rapidamente por cima disso. Vou dar um tempinho para ver se vocês conseguem ler. Aqui eu faço formalmente a demonstração de que o limite dá 4, formalmente usando a definição, mas isso, de novo, não vai ser cobrado de vocês, então a gente vai passar por cima desses detalhes, tá bom? Esse exemplo aqui também é um exemplo onde o limite não existe, e também foi apresentado pelo professor Rogério lá nas notas dele, tá? E aqui eu plotei a função seno de x, né? Se você quiser plotar mais próximo do zero. Na verdade, talvez mais longe, isso. Mais próximo do zero fica um borrão só. Mais longe do zero é que ela fica mais interessante da gente começar a ver, né? Tá vendo? É a função seno de 1 sobre x. Então, ao se aproximar do valor zero, o que acontece? Ela vai raspando, ela vai pintando toda essa faixa do menos 1 até 1, as imagens, né, as correspondentes imagens. Então, se ela fica cada vez passando mais próximo de todos os valores entre menos 1 e 1, ela não se aproxima de nenhum deles em particular, certo? Então, esse limite não existe quando x tende a zero. E aqui, então, está falando normalmente desse exemplo, eu vou deixar para vocês, porque o professor já mexeu lá. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo a mesma coisa, né? Mesma coisa que eu fiz anterior, só que manipulando aqui, ó. Aqui dá para ver melhor, né? O intervalo de definição está indo de 0 até A. E aí, à medida que eu diminuo o A, tá vendo que o meu A está variando de 1 até 1 milésimo. Então, ele está diminuindo. Então, à medida que eu diminuo o A, eu estou dando um zoom no gráfico cada vez mais próximo da origem, né? E a gente vê que fica um borrão lá perto do eixo vertical Y. Tá joia? Bom, aí aqui eu faço um comentário formal para mostrar que, de fato, aquela sequência não converge para o zero. Quer dizer, uma coisa é intuitivamente a gente ver no gráfico, outra coisa é matematicamente a gente demonstrar, tá bom? Mas, de novo, é um assunto que vou deixar só para os curiosos olharem. Ok. Então, aqui aparecem alguns teoremas, né, que vão ser importantes na hora que a gente for calcular limites, que simplesmente nos diz, deixa eu ver aqui, vou diretamente ao teorema.
olha só, esses exemplos que eu estou pulando, vou voltar um pouquinho aqui para vocês não acharem que eu estou indo muito rápido, tá? Eu vou falar dos teoremas. Os teoremas basicamente falam o seguinte, que o limite da soma de duas funções é a soma dos limites, quando os limites existem. Limite de uma função multiplicada por uma constante é o limite da função multiplicado por essa constante. E daí eu calculo alguns exemplos. Esses exemplos aqui, eu também vou passar por eles, porque a Jussara já fez, né? Mas são exemplos que, basicamente, quando x se aproxima do 2, né? Nosso ponto em questão é o ponto que zera o denominador. Por quê? Se não zera o denominador, que são funções que a gente vai ver que são polinômios e, portanto, elas vão ser contínuas, é muito fácil calcular o limite. Mas quando zero o denominador, eu não posso simplesmente substituir o valor do ponto. O limite não é simplesmente a substituição do valor do ponto nesses casos. Por quê? Porque essa função g, ela sendo quociente de dois polinômios, ela está definida e é contínua em todos os pontos do seu domínio. Acontece que os pontos que zeram o denominador não estão no domínio da g, certo? Então a gente precisa usar... Então a gente fala que tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 aqui, ó. Porque o 2, ele zera tanto o numerador quanto o denominador dessa função g. Tá joia? Então, quando isso acontece, é aquele negócio que a gente tem que substituir essa equação por uma equação que coincida com essa em todos os pontos do domínio, ou pelo menos uma vizinhança do ponto em questão. O ponto em questão, ponto problema agora aqui é o x0 igual a 2. Substituir essa função por uma outra que coincida com ela em todos os pontos, exceto no ponto problema. Que é aquele exercício, é uma aula lá de trás, que eu passei para vocês assistirem também, que era exatamente essa que eu falei hoje no começo da aula, que é simplificação de expressões algébricas, em que eu falo de como levantar a indeterminação. É isso que a gente faz aqui para calcular esse limite. E, de novo, salvo se eu estiver enganado, e se vocês me corrijam, mas, de novo, a professora Jussara deve ter feito exemplos bem parecidos com esse, certo? Então, eu vou pular de novo esse caso aqui, mas depois eu vou, bom, além dessa aula ficar gravada, eu vou disponibilizar os slides dessa aula para quem quiser assistir, quem quiser olhar bonitinho e ver esses detalhes todos que eu estou pulando, tá? Então, embora eu esteja fazendo alguma coisa aqui um pouco rápido, porque eu acho que a Jussara já fez, basicamente é isso, todos vocês podem ter acesso a esse material que eu estou pulando, vendo os slides dessa aula que eu vou disponibilizar em PDF lá na nossa página. E 2, assistindo a aula síncrona, que é correspondente a essa aula aqui de hoje, mas a aula síncrona que eu dei para o pessoal da matemática do período passado. E lá eu faço esses detalhes aqui com bastante calma, tá? Se bem que eu acho que se você seguir lendo aqui pelo que eu fiz, e com a aula que a Jussara deu, você vai conseguir entender bastante bem o que eu tô querendo, o que a gente está querendo dizer aqui, como que a gente faz para calcular esses limites, e essa questão de como levantar a indeterminação. Tá joia? Me interrompam aí se eu estiver falando coisa errada, se eu estiver falando coisa que a Jussara deu, mas a Jussara não deu, esse tipo de coisa. Ok? Então tá. Novamente, ó, eu volto aqui a esse resultado que é importante, que diz o seguinte, que eu acabei de falar agora de pouco, né? Mas se eu tenho duas funções que coincidem no intervalo perfurado, quer dizer, o intervalo perfurado é um intervalo aberto que contém todos os pontos, exceto o ponto central. Então, se eu tenho duas funções que coincidem em todos os pontos de algum intervalo aberto perfurado, perfurado no x0, essas duas funções têm o mesmo limite. Então, esse teorema é fundamental para permitir a gente calcular esses limites aqui, ó. Porque essa g e essa f que está aqui, ó, a f é x mais 2 e a g é essa fração aqui, elas são iguais, exceto exatamente no ponto problema, que é o x0 igual a 2. Por quê? Porque essa aqui, f de x, no x0 igual a 2, ela vale 4, ela está definida, x0 igual a 2 está no domínio dela. E a minha g não vale nada. Ou seja, a g está
nem está definida no ponto x0 igual a 2. Certo? Mas fora desse ponto, através dessa relação aqui, ó, dessas relações matemáticas que eu não consigo azular tudo aqui, mas desse pedaço que é igual a esse pedaço, que é igual a esse pedaço, essa última passagem aqui, essa igualdade só vale quando x é diferente de 2, certo? Por quê? Porque do lado direito é uma coisa que é uma expressão matemática bem definida para o x igual a 2, e do lado esquerdo isso aqui não existe para x igual a 2. Mas a f e a g só diferem num ponto, que é exatamente o ponto problema. Então, o resultado, que é o teorema da página seguinte, diz que tanto f quanto g têm o mesmo limite. Ah, tá. E em que isso ajuda? Isso ajuda porque a gente vai ver daqui a pouco que funções polinomiais como essa f são funções contínuas. E calcular limite de função contínua é uma coisa muito simples, é coisa de bebê. Por quê? Calcular limite de função contínua é simplesmente calcular o valor dessa função no ponto. Então, se eu quero calcular o limite da f de x quando x tende a 2, é só calcular f de 2. E f de 2 é só vir nessa expressão, colocar 2 no lugar de x, f de 2 é 4. Certo? Fazendo uso do teorema da próxima página, o limite dessa f sendo igual ao limite dessa g, dessa forma eu calculo o limite da g. Tá? Então, se eu fosse escrever, se eu fosse fazer o gráfico dessa reta aí, x mais 2, eu teria que colocar uma bolinha aberta no x igual a 2? Depende se você está fazendo o gráfico da f ou da g. Certo? O gráfico da f, olha só, o domínio da f são todos reais. Então, dá uma reta sem buraco. Certo? Já para g, o ponto 2 não está nem no domínio da g. Então, se você for fazer o gráfico da g, vai ser uma reta. Eu acho que mais para baixo eu tenho esse desenho, vou te responder essa pergunta graficamente, mas se não, já fica respondido aqui. A g é uma equação de uma reta, aliás, a equação dessa reta aqui, né? X igual a 2, porque ela coincide com ela em todo ponto, exceto no 2. Então, é o gráfico dessa reta com um furinho bem na posição, bem no número, bem no ponto 2, 4. O ponto de abscissa 2 e ordenada 4. Então, para o limite existir, realmente o ponto que eu estou fazendo x tender a não precisa estar lá. Não precisa estar lá, exatamente. Não precisa sim. nem estar definido. Para limite. Agora, para continuidade, é outros 500. Sim. Aí para continuidade, você me confunde. Eu vou ter que ver o resto da aula. Isso, vai ter que ser, exatamente. Mas essa aula aqui vai chegar em continuidade. A Jussara não falou em continuidade com vocês, né? Não. Não. Então nós vamos chegar até continuidade. Mas bom, a gente já falou alguma coisa sobre continuidade ali para trás, mas eu vou fazer exemplos e deixar mais claro o que é continuidade aqui. Tá? E dar exemplos de funções que são contínuas. Tá bom? Então, olha o que está escrito aqui, né? No ponto x0 igual a 2, a g não está nem definida. No entanto, a f está, vale 4. E fora desse ponto, a f e a g coincidem integralmente. Totalmente. Elas só deixam de coincidir no ponto 2, simplesmente porque a g não está nem definida no 2. Não é isso? Ok. Então, de novo, repetindo, é o que alguém falou. Como é o nome de quem se pronunciou ali? Porque eu não consigo ver os nomes de vocês agora. Quem foi que se manifestou? Bom, como um de vocês... Emanuel. Como o Emanuel falou, para calcular o limite, o valor da função no ponto, a função não precisa nem estar definida no ponto em questão. O que importa, só leva em consideração valores próximos do ponto, mas não no ponto. O que também não significa que a função não pode estar definida no ponto. Significa que ela não precisa. Entendeu? E o limite só leva em consideração os pontos próximos.
Ok? Bora lá. Então, esse teorema aqui é que vai ser útil para a gente calcular os limites. Na maioria dos exercícios que vocês veem no livro, nos exercícios sobre limites que vão cair na prova, esse limite aqui, esse teorema aqui, ele é fundamental, é uma ferramenta. Se você não entendeu o que esse teorema está falando e não sabe usar ele para calcular limite, você vai se dar mal na prova, você vai perder alguns pontinhos valiosos, certo? Porque esse teorema nos permite o truque para você poder calcular os limites. Ou falando de outra forma, né, baseado naquela aula que eu dei sobre simplificação de expressões algébricas, o truque para você levantar a indeterminação, sumir com a indeterminação, que basicamente é isso que eu fiz aqui atrás ao passar da G e chegar na F. Ao passar da G e chegar na F, certo? Eu achei uma outra função identicamente igual a G, identicamente em todo ponto, exceto no ponto onde eu estou calculando o limite. E aí, essa F sendo contínua, que é um resultado que a gente não tem ainda, mas vai ver daqui a pouco, mas vou, então, para não adiantar o que a gente não tem, né? Então, eu vou falar o seguinte, e essa F aqui, que coincide com a G em todos os pontos, exceto no ponto em questão, calcular o limite dessa F é muito mais fácil que calcular o limite da G. Então, a gente usa a F. A F é a função auxiliar que a gente usa para calcular o limite da G. Tá bom? Então, esse é o teorema que nos garante isso. Aqui eu dou a definição formal do que é um intervalo perfurado, mas o intervalo perfurado é aquele conjunto dos pontos que distam do x0 algum valor delta, mas esse intervalo eu tiro o ponto médio, eu tiro o ponto central, certo? Então é um intervalo com buraco no meio, bem no meio. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui tá o gráfico do intervalo perfurado no ponto 2 e com delta 1,5. Então, eu estou no ponto 2 aqui, eu ando 1,5 para lá, vai até o... Na verdade, o delta aqui é 2,5 que eu desenhei, né? Espera aí. O ponto é 2 e eu ando menos delta, então 1,5. Esse desenho está errado, né? Deixa eu tentar fazer ele aqui, vamos ver se ele corrige. Agora corrigiu, tá vendo? O delta, o ponto central é 2, aí eu ando 1,5 para cá, vai até 3,5, e eu ando 1,5 para cá, vai até o ponto meio. Do jeito que eu tinha escrito, tá, o que eu tinha feito ali era com 2,5 aqui. Também dá, qualquer coisa, o delta não importa. Só para mostrar que é um intervalo perfurado. Aqui, ó, então o ponto central é 2, vai até 4,5, aberto no 4,5. 2 menos 2,5 é menos meio, certo? Então, conjunto de todos esses pontos que vão de menos meio até 4,5 e exclui o ponto central, que é o 2. Isso é um intervalo perfurado. Então, aqui de novo salientando que o valor que o resultado vale independentemente dos possíveis valores da função no ponto x0, mesmo se os tais valores existirem. A nossa G não tinha, o 2 não estava no domínio da G, certo? Mas mesmo se tivesse, como a gente vai ver daqui a pouco, o limite da função num ponto e o valor da função nesse ponto, se existir o valor da função no ponto, não tem relação alguma. Então, entenda de novo. Quando eu falo não tem, quer dizer, pode não ter relação alguma. Não precisa ter relação alguma, tá? Mas pode até ter, como a gente vai ver no caso das funções mais interessantes, que são as funções contínuas. Então, resumindo o que nos oferece os dois exemplos acima. A função, vou ler aqui porque está bem escrito, tá? Modéstia à parte. A função x mais 2, o domínio dela é todos os reais e, portanto, existe o f de 2. E o limite de f de x quando x tende a 2, vale 4. Que isso vale, tá? Essa frase aqui, a gente vai justificar. Na verdade, eu acho que eu justifiquei naquelas contas um pouquinho para trás,
aquelas contas que eu pulei, está justificado esse fato lá formalmente, certo? Então, quem olhar lá vai ver essa demonstração rigorosamente. Mas vai ficar mais justificado ainda, ou justificado com outros argumentos, quando daqui a pouco a gente mostrar que todo polinômio é contínuo, certo? Então tá. Então, quando x tende a 2 vale 4, e 4 é justamente o valor da função no ponto 2, quer dizer, f de 2 é 4, né? Se você colocar x igual a 2 aqui nessa expressão, dá 4. Já a g, o domínio dela não tem o ponto 2, mas fora esse, qualquer outro ponto está no domínio dela. Então, não existe g de 2. No entanto, o limite da g de x quando x tende a 2 também vale o 4. Vale o mesmo 4 porque a gente está fazendo uso do teorema e essas duas funções f e g são idênticas, exceto no ponto problema. Então, de novo, em vermelho, bem forte, para salientar que isso aqui é fundamental para vocês acreditarem em mim, certo? Então, quando eu vou calcular um limite num ponto de zero, esse x0 não precisa nem estar no domínio da função. Não precisa, certo? Mas pode estar, ou pode não estar também. Então, pode existir o f de x0 ou não existir o f de x0. No caso do exemplo anterior, eu devia ter colocado g aqui, né? Pode existir o g de x0 ou não existir, que isso não interfere no valor do limite. Então, mesmo se o x0 estiver no domínio que você está calculando, no domínio da função que você está calculando o limite, então, existir o f do ponto, o fato de isso coincidir com o valor da função, com o limite da função, é totalmente irrelevante. Pode coincidir ou não. Certo? Pode ser que um tal número L, que seja o limite, desculpa, aqui eu estou dizendo o contrário, né? Pode ser que tal número L satisfazendo a definição acima não exista. Essa definição acima, acho que está um pouco acima demais, né? Não está tão perto aqui não, mas é a definição do limite. Então, quer dizer, pode ser que não exista limite da função quando x se aproxima do ponto. E um exemplo para esse é aquele seno de 1 sobre x que a gente mostrou lá, né? Ao se aproximar do x sobre zero, o gráfico da função fica doido, subindo e descendo igual um maluco, e não se aproxima de nenhum ponto específico, mas varre todo o intervalo de menos 1 até 1. Certo? Então, esse slide aqui em vermelho, vocês têm que copiar, imprimir, colocar atrás da porta do banheiro e vocês ficarem lendo isso aqui como um mantra até entender bem direitinho o que essas observações estão falando. Certo? Aqui eu defino formalmente o que é o limite de uma função em um ponto, mas basicamente eu vou deixar para vocês lerem aqui, certo? Mas vou ler aqui, né? Uma única vez, porque depois a gente vai ver outras definições parecidas com essa. Então, dizemos que o limite de f de uma função, quando x tende a x0, é um número real L, se qualquer sequência de pontos que você pegue convergindo para x0, e tem que ser qualquer sequência numérica de pontos convergindo para x0, quando você olhar para a correspondente sequência das imagens, quer dizer, chama de YN, a sequência das imagens, quer dizer, y de 1 é f de x1, y2 é f de x2. Essa sequência das imagens se aproximar arbitrariamente desse número L, convergir para L. Então, a gente diz que L é o limite, tá bom? Essa aqui é a definição de limite via sequências. Depois vocês comparem com os exemplos intuitivos que o professor Rogério fez, e vocês vão ver que bate essa ideia de se aproximar do ponto sem chegar no ponto, porque o valor no ponto não importa. Se aproximar no ponto por valores diferentes do ponto x0 e olhar para a correspondente sequência das imagens e ver que é exatamente isso que ele faz nos exemplos numéricos lá, tá? E depois, para os mais curiosos, comparem com a definição formal de limite que ele apresenta lá nos slides, através dos épsilons e deltas. Mas, de qualquer jeito, nenhum desses dois casos vai ser usado, nenhuma dessas definições formais vai ser usada aqui no curso de vocês, nem para os alunos da matemática, nem para os alunos da engenharia,
em termos de ser cobrança em prova, tá? O que vai ser usado muito, e vocês precisam usar essa ferramenta, é esse teorema aí de cima, que fala sobre levantar a indeterminação, que o professor, os slides do professor Rogério apresentam, a Jussara também apresentou, mas talvez ela não tenha falado nesse grau de detalhamento que eu estou falando aqui. Tá joia? Qualquer dúvida, pergunta, me interrompam aí. O que aconteceu aqui? Travou? Não. Então tá, de novo aqui, os exemplos que a gente acabou de ver. Tá. O exemplo 1 nos leva diretamente ao conceito de continuidade. Então, a gente vai definir agora formalmente a continuidade como sendo o seguinte. Agora, para continuidade, eu preciso que continuidade em um ponto, eu preciso que esse ponto esteja no domínio da função. Então, se o ponto não está no domínio da função, não dá para falar se a função é contínua nele ou não. Tá? Ou já por vacuidade, você pode dizer que ela não é contínua no ponto que está fora do domínio. Continuidade só está definida para pontos do domínio, certo? Então, a gente diz que uma função ela é contínua num ponto do seu domínio, também não é um ponto qualquer, não, um ponto que pode ser aproximado por valores do domínio de ambos os lados. Então, é um ponto que está no domínio da função e que existe um intervalozinho perfurado, centrado nele, ainda contido no domínio da função. Então, quer dizer que eu posso pegar valores se aproximando deste x0 pela direita ou pela esquerda. Então, a gente vai dizer que a função f é contínua nesse ponto, se qualquer que for a sequência numérica de pontos que se aproxime do x0 pela direita ou pela esquerda, a correspondente sequência das imagens desses pontos, por isso que eu preciso que tenha um intervalozinho centrado nele, ainda no domínio da função, porque para cada um dos pontos que se aproximam do x0, eu vou pegar f desses pontos, certo? Então, se fosse um extremo lateral do domínio de uma função, por exemplo, se a função estivesse definida só do 0 até 1, e eu quisesse falar de continuidade no ponto 1, aí eu vou precisar usar uma definição um pouco mais restritiva, que a gente vai apresentar daqui a pouco, mas a gente vai falar em continuidade lateral, continuidade à esquerda e continuidade à direita. Por enquanto, aqui eu estou falando de continuidade global, então eu preciso poder me aproximar do ponto x0 por ambos os lados, certo? Por isso que eu preciso exigir isso aqui, ó. Que o ponto x0 é um ponto que está no domínio da função e, além disso, ele pode ser aproximado por ambos os lados por pontos que também estão no domínio da função. Tá? Então, essa é a definição formal. Tem um exemplo aqui que eu acho que vai responder... Não, aqui não vai responder nada. Deixa eu ver o que vai responder aqui. Ah, tá. Olha só aqui. Esse gráfico aqui é o gráfico da função x mais 2, que é a reta, certo? Que é a f que a gente usou lá em cima no exemplo. Tá? Conforme eu ando com o n aqui, o n vai mexer no intervalo de definição da função. Ó. A função está calculada de em torno do 2, certo? Em torno do 2. De 2 até 1 sobre... de 2 menos 1 sobre n até 2 a mais 1 sobre n. Então, conforme eu andar com o n, aumentar o n aqui, ó, eu vou estar dando um zoom em torno do ponto 2. Vocês veem que o gráfico da função não muda muito, porque continua sendo uma reta, mas a escala muda, né? Olha só o intervalo de definição aqui no começo, certo? Que vai de 1 até 2.01, lá embaixo, e aqui em cima vai até 4.01. E quando eu aumento o n, essa escala, estou dando um zoom ali. Tá bom? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tá, joia? Então, esse é o gráfico da função f. Vamos para o gráfico seguinte. Olha o que acontece aqui. Esse aqui é o gráfico da função g.
a função g está definida em todo ponto, menos no 2. E fora do 2, o gráfico dela coincide com o gráfico da função que foi dada no slide anterior, que é a f, que é uma reta sem buracos, certo? Então, esse detalhe aqui, ó, que falta esse ponto, é que nos leva a essa ideia de função descontínua. Quer dizer, uma função que não é contínua no ponto 2, certo? Mas aqui você fala assim, mas professor, você acabou de falar que para ser contínua, o 2 tinha que ser um ponto do domínio da função. É verdade. Vamos consertar isso então daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui é o exemplo anterior ainda, tá? Eu estou usando a g lá de cima, que era aquela função que era dividida por x menos 2, né? Acho que é x ao quadrado mais x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, certo? Para a qual o 2 não está no domínio. Então, não faz sentido falar em continuidade aqui. Mas faz sentido olhar para esse gráfico. O gráfico da G não tem o ponto 2 no seu domínio. Beleza. Com essa ideia em mente, vamos melhorar um pouquinho. Vamos olhar para essa função aqui, ó. Que agora ela é uma modificação da G. Porque a G, ela era x mais 2 para todo ponto diferente do 2. E no ponto x igual a 2, a minha G não estava definida. Então, eu não podia falar em continuidade da G naquele ponto. Mas essa H, do jeito que eu construí agora, ela tá. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer para acionar esse negócio aqui. Deixa eu ver. Olha só. O que eu fiz aqui? Eu estou plotando o gráfico da minha H, certo? E agora, a minha H está definida em todos os reais. A minha H é essa aqui, H subíndice M. Para cada M diferente, eu tenho o valor dela no 2. Fora do 2, ela é sempre igual a essa reta aqui. Opa! Ela é sempre igual a essa reta aqui. E que, pelo que a gente já viu, é sempre igual à função G, do exemplo anterior, e também a F, tá? Só que no 2, ela vale M. Então, o que eu vou fazer a manipulação aqui? Eu vou mexer no M. A minha função H tem um buraquinho aqui. Talvez vocês não consigam ver por causa da definição do nosso computador, mas ela não está definida nesse ponto aqui. Certo? Então, quando for... Aliás, o que eu quis dizer é o seguinte. O gráfico da nossa função tem um buraquinho aqui, nessa reta. E o gráfico da nossa função H, ou seja, a nossa função H vale essa bolinha azul aqui no 2. À medida que eu mexo nesse M, esse M está subindo, certo? E ele, em algum momento, ele vai tampar o buraco ali. Esse M que faz esse papel, ele torna a função contínua. Ele deve ser 4. Não sei se a nossa... Aqui está dando 4,06. Aqui melhorou, ficou 4. Então, o ponto M igual a 4 é o ponto a ser atribuído ao valor M de forma a tampar o gráfico, a deixar o nosso gráfico contínuo. Então, isso nos diz o seguinte. A função H